Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esta é uma virgem sábia do mundo, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus e Salvador nosso, ouvi a nossa súplica para que, alegrando-nos com a festa da Virgem Santa Dulce dos Pobres, aprendamos a vos servir com amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus que será proclamada pelo Alexandre. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida, enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio. E depois disso, vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim que chegastes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca, e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus. E isso não com tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivas que não plantastes, e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é o seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher e não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, muito providencial e muito interessante esse evangelho cair hoje no dia de Santa Dulce. Porque exatamente é a segunda Santa Virgem que celebramos, e religiosa, que celebramos nessa semana. Anteontem celebrávamos Santa Clara e hoje Santa Dulce. Mulheres que se fizeram, como disse o próprio Cristo, fizeram seus caminhos longe do matrimônio, a partir de uma outra orientação vocacional, um outro chamado, um outro modo de vida.
É muito interessante, e eu queria até hoje me deter sobre Santa Dulce, mas eu queria fazer uma pequena introdução, porque quando os fariseus se aproximam de Jesus para tentá-lo, é muito interessante perceber uma coisa. Jesus vivia numa sociedade onde o casamento era uma instituição de bênção e fecundidade para a vida. Ela tinha uma representatividade muito maior do que a gente possa imaginar. Não era uma sociedade, apesar de existir dentro do judaísmo grupos que viviam isolados em locais, em grutas como os essênios. Os próprios casais, principalmente em algumas famílias de casais, eles se doavam totalmente ao templo, não só aos filhos e à família. É muito complicado você entender uma Israel do período de Jesus como um templo e a Israel hoje, que é bem diferente. O judaísmo sem o seu local principal de culto, que é o Templo de Jerusalém. Mas é muito interessante perceber que Jesus, ao responder o questionamento, ele sabe a maldade e a malícia, porque Jesus era celibatário. Jesus não se casou. Jesus, ele foi questionado em relação a isso. Poxa, por que se o casamento é uma bênção e você... A pergunta, assim... que eles, no fundo, estão fazendo para Jesus é isso, mas como assim você não casar? Já que o centro da vida social dentro do judaísmo era o casamento. E aí, Jesus mostra que o casamento ele tem uma outra dimensão, inclusive, do que aquela que eles estavam mostrando. Não é uma mera formalidade social, é uma vocação. E por isso ele diz que tem que ser fiel, não pode se cometer adultério, tem que se ter o compromisso de buscar e viver a união a dois como uma vocação sagrada. Ele, na verdade, aprofunda aqui o significado do matrimônio e mostra, no final, que não existe só a vocação ao matrimônio. Existe a vocação ao celibato. Existe a vocação à vida religiosa consagrada. Existe a vocação da pessoa solteira. Tem muitos viúvos que não se casam e tem, depois de ficarem viúvos, ficam como? Não tem ninguém? Então a gente tem uma visão, às vezes, também um pouco de incompreensão de que nem todo mundo na sociedade, a gente idealiza o matrimônio e o coloca numa redoma como se ele fosse maior que os outros. Não, não é isso. O matrimônio ele é tão importante quanto as outras vocações. Mas são diferentes. São diferentes. Vejam que Jesus já estava falando uma coisa aqui muito importante. Matrimônios desgastados. A dureza do coração. Matrimônios sendo desconstruídos. A permissão do divórcio. Naquela novela que passou o Clone, tinha lá eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Lembra disso? É um pouco isso aqui que Jesus está explicando. Mas Cristo dá à união matrimonial uma vocação, e aí que é uma questão muito atual, a questão das uniões, não só ilegítimas, mas as uniões que não foram feitas na base daquilo que o matrimônio tem como propriedade. O consentimento perfeito. Então tem muita união ali, tem muito casamento que a gente percebe ser nulo por ter tido um certo vício, que a gente chama ou defeito.
no seu consentimento em algumas partes. E aí é que Jesus realmente indica que precisa ser revisto, né? Mas ele mostra a dureza do nosso coração. Mas eu queria enfatizar o final desse evangelho de hoje, que é exatamente isso. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Existem homens, né, ou mulheres incapazes para o casamento porque nasceram assim. Por exemplo, Alexandre. Homens e mulheres que nasceram incapazes do casamento porque nasceram assim. Tem um problema. Tem um problema, né? Tem uma incapacidade física, inclusive, para as propriedades do marido. A gente pensa só no genital, não, gente, ó, tem muita incapacidade aqui, ó. Um psicopata, ele pode se casar? Claro. E não. Ele não tem a capacidade, ele tem uma psicopatia. Ele não tem uma propriedade. Não tem. Não tem propriedade. O difícil é provar, né? Que a pessoa é psicopata. Mas é um distúrbio muito grave. Tanto que nos processos de nulidade de matrimônio tem a incapacidade psicológica e muitas outras. Tem aqueles que, porque os homens o fizeram. Como é que é isso? Como é que é essa história? Dá um exemplo para mim dos homens que o fizeram incapaz do matrimônio. Uma vez eu falei aqui deles. Daqueles que eram feitos incapazes para o matrimônio. Feito pelos incapazes, tornados pelos homens. Os eunucos, né, Alexandre? Aqueles que eles cortavam. Eu expliquei. Você não estava aqui, foi no dia do Serafim. O Serafim veio me perguntar o que era eunuco. Ai, meu Deus do céu, vou tentar explicar para ele. Lembra, Isabel? Isabel estava aqui no dia, não estava, Isabel? São pessoas que são feitas incapazes, né? A pessoa vai lá, né? Antigamente na roça falava, né? Capava, né? Puf! Mas não tem só essa forma hoje em dia, não, né? Outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quer dizer, se consagraram, se doaram. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água, deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, que para nós já se tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Dulce dos pobres, o anjo bom do Brasil e da Bahia. E assim, como vos agradou por sua vida, seja de vosso agrado o nosso culto. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração
salvação está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas, que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Céu e a terra. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. E aí eu peço pela alma do meu pai, Valmir Rodrigues do Nascimento, que completa hoje 37 anos de sua Páscoa, e de todos que nesses 516 dias perderam suas vidas. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, São Miguel,
Santa Dulce dos pobres, o anjo bom do Brasil, Santa Corona, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e com confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre O convosco. amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antífona de comunhão. Eis que vem o esposo, ide ao encontro do Cristo, o Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, fortalecidos pela participação nesta Eucaristia, fazei que, a exemplo de Santa Dulce dos pobres, o anjo bom do Brasil, nos esforcemos por servir unicamente a vós, trazendo em nosso corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, por intercessão de São José, do Arcanjo São Miguel, de Santa Dulce dos pobres, anjo bom do Brasil e da Bahia, desça sobre cada um de vós a bênção de um Deus que é todo-poderoso e rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Até amanhã, se Deus quiser, lá na igreja. A partir das 16 horas estaremos lá em oração. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças